eu tenho voto, eu elejo você. Não é o único que fez isso, não. Quantos chefes de clãs você não tem A velha aí? política na veia. É o sistema, isso é o sistema, é você colocar teu filho político para ser sustentado pelo Estado. Mas o Nicolas Ferreira bateu no Jair Renan, ele escreveu: se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla, falando do Jair Renan e do vlog, enfim, de um influenciador e de um outro influenciador da direita, ele falou: se juntar o Jair Renan com esse influenciador, junta a capacidade cognitiva dessa dupla, não alcança a de uma topeira cega. Tá aí, Nicolas ofendendo. Não, Ofendendo. não, 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 mas deixa o Rogério correr de lado, Aí é claro porque. que o PT e todo mundo agora vai aproveitar para espalhar. A direita Mas, segue enfim. rachando. Não, É e aí eu Michele acho e muito. Nicolas contra os Bolsonaros. É, na prática, É, gente, é é. Michele e Nicolas contra os filhos do Bolsonaro. É esse o racha. Eles queriam Tarcísio, mas estão tendo que engolir o Flávio. Sem fazer campanha para o Flávio. Inclusive, Michele fazendo campanha hoje para Espiridião Amin, que vai concorrer contra o Carluxo, contra o Carlos Bolsonaro ao Senado. Então tá ali, Michele fazendo campanha contra o Carlos Bolsonaro, Nicolas batendo em Jair Renan. Foi o que a gente tem dito isso aqui no programa. É esse o racho. É Michele e Nicolas contra os filhos do Bolsonaro. Aí eu acho muito engraçado quando eu ouço que, não, aí tudo bem, eles estão desunidos, estão rachados, estão quebrados, estão fragmentados. A direita está desse jeito todo. Mas olha, no segundo turno, tá todo mundo unido. Como se essas feridas que se abrem nessa pré-campanha, depois da própria campanha, elas cicatrizassem de imediato. Não deixasse sequelas, nada. Elas sempre deixam. E outra coisa, também vamos parar com uma outra coisa que se repete ad infinito e que é falso, não é verdadeiro. Não, mas aí, no segundo turno, os líderes se unem e as pessoas votam como eles mandarem. Meu Deus do céu! Olha, são poucos os políticos que de fato transferiram ou transferem votos. São poucos. Bolsonaro é um deles. Transferiu uma fortuna de votos aí para o filho Flávio. Pode ser que essa fortuna não seja suficiente para eleger o Flávio presidente, mas transfere. Geralmente, quando você termina, ou está terminando o primeiro turno, primeiro, você tem muito no primeiro turno ainda o voto que se chama de segundo turno. Uma parcela do eleitorado, mesmo tendo escolhido outro candidato, se vê que esse outro candidato não vai chegar lá no segundo turno, ela já abandona esse outro candidato ali na véspera do primeiro. Já faz um voto de segundo turno. Segundo, no segundo turno, os caras, a maioria esmagadora do eleitorado, já sabem quem vai votar. Porque refletiu sobre isso ainda no primeiro turno, já sabe. Não precisa, está dispensado esse negócio. Aí o líder fulano de tal disse: votem, bom, já que não ganhamos no primeiro turno, vocês votem no segundo turno e fulano. Aí vai aquela manada. Não vai! Mentira! Mentira! Poucos, poucos. Se fosse assim, todo mundo que votou em Lula teria em 2018, quando ele não pôde ser candidato, teria todo mundo votado no Haddad. E daria para o Haddad ganhar se todo o eleitorado do Lula tivesse feito isso. Não, o Lula transferiu muito voto, mas não o suficiente, porque não é. O eleitorado não é gado necessariamente. Uma parcela dele pode se comportar como gado, mas não é. A maioria não é. Vamos parar de subestimar o povo, mesmo quando o povo eventualmente erra ou não erra, dependendo da opinião de cada um. Erra ou não erra? Não é assim. Então, a direita desunida agora é ruim. É muito ruim para ela mesma. Ela vai pagar um preço mais adiante, seja ainda no primeiro turno ou eventualmente no segundo turno. Um. Olha, eu E quero ver dois, se vai. não é o candidato que perdeu no primeiro turno que diz: bom, agora nós vamos votar em Cicrano no segundo turno. Não é, se ele disser,
O O pau vai eleitorado ia torar na... de um jeito que pode nem ter volta depois. Eles vão se bater tanto. As pessoas acham que os bolsonaristas não vão fritar se o Zema começar a encostar no Flávio ou o Caiado. Eles vão fritar daquele jeito que a gente conhece. Um festival de fake news, de linchamento pessoal, de mentira mesmo. Eles jogam muito baixo. E eles só sabem jogar baixo. Então, esse jogo baixo provavelmente também vai acontecer entre a direita contra a direita. Vai ter uma confusãozinha, uma tretinha, o pau vai torar e é capaz de no segundo turno não ter mais volta entre alguns candidatos da direita. Agora, falando em contaminar, eu quero ver se vai contaminar a campanha do Flávio o fato do PL, do partido dele, ser contra o fim da escala 6 por 1. Eles estão Pois sendo é. obrigados a votar a favor, mas eles mesmos confessam que fazem isso porque estão empurrando goela abaixo. O Sóstenes, que é líder do partido, fala: o PT não vai fazer a gente de otário, querem que a gente vote contra, então vamos votar a favor. Ele se entrega, ele não consegue nem fingir que é Quem favorável. fez, quem disse isso? Sóstenes, o líder do PL, acha que a gente é Ah, otário, falou essas palavras.